Você está acompanhando os Jogos Olímpicos 2020, agora, que estão sendo feitos em 2021. São os Jogos Olímpicos 2021, Jogos de Verão. Você sabe como se diz isso em alemão? Jogos Olímpicos, Olympische Spiele. Jogos Olímpicos de Verão. Onde estão acontecendo os Jogos de Verão de 2021? Wo sind diese Spiele? Sie sind in Tokio. Tokio ist die Hauptstadt Japans. Weißt du, wo Tóquio liegt? Quando nós falamos da localização de uma cidade, o verbo é liegen. Wo liegt Tóquio? Tóquio liegt in Asien. Tóquio ist die Hauptstadt Japans. Tóquio é a capital do Japão e se localiza na Ásia. Wo liegt Brasília? Brasília liegt in Brasilien. Brasília ist die Hauptstadt Brasiliens. Wo liegt Paris? Paris liegt in Frankreich. Paris ist die Hauptstadt Frankreichs. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre por que os Jogos Olímpicos foram instituídos. Qual que é o sentido dos Jogos Olímpicos? É unir a juventude, é fazer com que os jovens compitam de uma maneira a buscar estar juntos, conviver e uma competição saudável, né? De uma maneira honesta. Então, treinando bastante as competições dos melhores atletas do mundo. Essa é a ideia dos Jogos Olímpicos. E são jogos antigos, desde a época dos gregos já havia os Jogos Olímpicos. Hoje eles já estão muito desenvolvidos, com muitas modalidades. E hoje nós vamos falar sobre cada uma dessas modalidades. Vamos falar sobre como se pronuncia essas modalidades em alemão. E essa é o nosso tema de hoje. Vamos começar falando sobre a bandeira, o símbolo dos Jogos Olímpicos. Você conhece o símbolo dos Jogos Olímpicos? É uma bandeira branca com esses anéis um dentro do outro. Como é que a gente diz isso? Anéis um dentro do outro. Das ist eine Flagge mit verschiedenfarbigen verschlungenen Ringen. São esses anéis um dentro do outro. Quais são as cores desses anéis? Weiß, branco, rot, vermelho, blau, azul, grün, verde, gelb, amarelo e schwarz, preto. Por que tem essas cores na bandeira dos Jogos Olímpicos? Porque todos os países do mundo têm alguma dessas cores. É para dizer que todos os países podem participar dos Jogos Olímpicos. É uma oportunidade de convivência saudável para os atletas, né? E também para os menos atletas que ficam assistindo os jogos pela televisão. Você é do tipo que pratica esporte ou só assiste os esportes pela televisão? Machst du Sport? Você pratica esporte? Então a gente usa em alemão, para falar de praticar um esporte, a gente usa o verbo machen, né? Machst du Sport, mas também podemos falar treibst du Sport, né? Oder schaust du fern, ou você fica só vendo televisão. Machst du Sport oder nur schaust du Sport im Fernsehen. Então, uma mocinha brasileira, jovem, de 13 anos, né? Sie ist 13 Jahre alt und sie heißt Raíssa Leal. É uma mocinha que ganhou uma medalha de prata. Medalha é uma palavra que vem do francês, medalha. E ela ganhou essa medalha de prata. Como é que nós dizemos parabéns, Raíssa, pela sua medalha? Nós dizemos herzlichen Glückwunsch für deine Medaille. Raíssa Leal. Então é a nossa pequena homenagem a essa mocinha que venceu o bullying, né? Porque ela disse, skate é para menina sim, né?
E como é que nós dizemos skate em alemão? Skateboard, né? É a palavra em inglês. E qual é o verbo que você utiliza para fazer skate em alemão? Nós dizemos Skateboard fahren. Então lembrem do verbo. Então os verbos mudam. Tem, por exemplo, vários esportes que usam o verbo spielen. Fußball spielen, jogar futebol. Volleyball spielen, jogar vôlei. Handball spielen, jogar handball. Também podemos dizer Tennis spielen, jogar tênis. Tischtennis spielen, Tisch, mesa. Tischtennis, tênis de mesa. Tischtennis spielen. Então, jogar tênis de mesa. Todos esses esportes que usam o verbo spielen, né, a maioria deles é masculino. Der Tennis, der Badminton, der Handball, der Fußball. Então, nós temos, por exemplo, der Tennis, der Tischtennis. Nós temos der Fußball, der Volleyball, der Handball. Aber das Judo. Judo é uma palavra que vem do japonês, né? Então as palavras estrangeiras são neutras. Das Judo. Também tem outros esportes que são neutros, porque quando um verbo se transforma em substantivo em alemão, ele vai se transformar num substantivo neutro. Por exemplo, schwimmen quer dizer nadar. Então, quando você fala a natação, é das Schwimmen, o nadar. Em alemão, essas palavras que são verbos, anteriormente se transformaram em substantivos, são sempre neutros. Das Schwimmen, a natação, das Rennen, as corridas, o correr, né? Das Radfahren, o ciclismo ou o andar de bicicleta. Rad é uma roda, Radfahren é andar em cima da roda, tá bom? Isso aí é bem o início das bicicletas. E nós temos também, por exemplo, Schießen, né? É aquele esporte de tiro, né? Então, das Schießen. E nós temos também aquele outro esporte que é com o arco e flecha. E Bogen é o arco, né? Do mesmo jeito que no violino nós tocamos com um arco que se chama Bogen, né? Bogenschießen é arco e flecha. Então, das Bogenschießen. E temos também outros esportes muito conhecidos, principalmente dessa época das Olimpíadas, que são, por exemplo, o triatlon, onde tem os atletas que fazem natação, depois tiro, depois andam de bicicleta, né? Tem as maratonas, onde as pessoas correm grandes distâncias, né? Então, triatlon, natação, tiro e maratona, né? Maratona. Temos também, por exemplo, atletik, né? É um esporte que é atletismo, né? Mas termina com IK e são essas palavras todas que são femininas, que são vindas do latim. Die Grammatik, die Informatik, die Grafik, die Athletik, tá bom? E temos também vários brasileiros que se destacam numa modalidade especial, que é a modalidade os Jogos Paralímpicos, né? Onde as pessoas jogam, por exemplo, futebol ou jogam handball nas cadeiras de roda e tal. E os brasileiros, eles se destacam bem, né? Sempre fazendo o seu melhor, nem sempre com as melhores condições, né? Então, nós temos alguns atletas que estão se destacando em termos do que eles estão trazendo, o que eles estão mostrando esse ano, e nós estamos aqui torcendo pelos brasileiros. Sabemos que os alemães já têm toda uma tradição, né, vindo desde muitas e muitas Olimpíadas, com grande suporte do governo, né, e com todo um sistema que apoia os atletas, né. E é muito interessante porque eles são muito bons em várias modalidades. Eu, por exemplo, conheço vários alemães que são bons por exemplo, em natação, que é um esporte que eu gosto muito. Eu gosto muito de nadar. Para mim é o meu esporte preferido. Nadar, gosto muito de andar de bicicleta. São esportes individuais. E você?
Você prefere um esporte coletivo ou você também pratica esportes individuais? Coloque aqui nos comentários qual é o atleta que você está acompanhando. Eu, por exemplo, acompanho um nadador americano que não está mais nadando, chama Phelps, que tem uma história bonita de superação também. E não sei se você conhece a história dele, coloca aqui se conhece. E tem também vários outros atletas que estão se destacando. Mas eu deixo aqui meu abraço especial para Raíssa Leal e que seja feliz, que continue fazendo sucesso e que tenha essa caminhada cheia de luz, de alegria para nós todos. Muito obrigada para você que assistiu esse vídeo até o final. Vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Video. Até o próximo vídeo.